Olá, meus amigos. No vídeo de hoje a gente bateu um papo com o Celso Ataide. Para quem não conhece, o Celso Ataide é idealizador da Taça das Favelas, fundador da CUFA, Central Única das Favelas. Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe a primeira parte e na semana que vem a gente vai postar a segunda parte desse bate-papo. Valeu? Nunca foi fácil. Boa noite, meus amigos. Estou aqui com meu amigo Celso Ataide, escritor, fundador da CUFA, certo? Idealizador da Taça das Favelas. E aí, meu mano, como é que você tá? Satisfação total, vamos bater um papo legal com ele. Meu nome é Celso Ataide, para você que não me conhece. Eu sou do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense. E um pouco da minha história, né? Meus pais, eles se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Como minha mãe era alcoólatra, meu pai também, eu acabei indo morar na rua com meu irmão e minha mãe. E durante 6 anos, dos 6 anos de idade aos 12 anos de idade, eu vivi na rua, né? Vivia como mendigo. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu tive a sorte de ter uma grande chuva no Rio de Janeiro, para o azar de muita gente. Eu fui levado para um abrigo público, desse abrigo para a favela do Sapo, em Senador Camará. E ali é que eu me criei, ali é que eu me formei, ali é que eu passei a vender o que eu não devia, mas o que eu precisei. Ali é onde eu também passei a ser empreendedor, vendendo cachorro-quente, algodão doce, me virava para poder ajudar a pagar aquela mensalidade lá do apartamento da Coab que a gente recebeu. A ideia que eu tive sobre revolução foi com um cara que era do tráfico, na favela do Sapo, em Camará, que foi o cara que fundou a primeira facção do Brasil. E ele queria ser revolucionário, ele falava muito de revolução, mas eu nunca entendi muito bem que revolução é aquela, porque uma coisa é o que te dizem, outra é a tua vivência. E como eu não tinha vivido a revolução que ele dizia, então assim, ficava muito mais no sonho de ter vivido aquele período, aquela época, o sonho dourado, e a outra é a realidade que você vivia, que não era revolução nenhuma. Eu tinha talvez eu acho que a maior vocação que um favelado pode ter é ele ser poliglota. Ele falar o favelês com fluência, que é o que ele tem, mas falar português também, que é conseguir falar fora da favela. Quando ele consegue fazer isso, ele consegue, na verdade, juntar os pontos. Articulação. Articulação. Quando tu só fala gíria, pô, tá ligado, mano, que nós tá ligado, quem te entende é a favela. Mas o asfalto não te entende. Então, se você não é entendido, é como você está na China tentando se comunicar. Falando português na China. Não vai conseguir ser compreendido. Com 16 anos eu já era sócio da Nike e sócio da Adidas ao mesmo tempo. Eu comprava aqui em São Paulo moletom. E vendia lá? E vendia lá a Nike nunca soube que você era sócio. Eu sou sócio, né? Boa. Hoje ela é minha parceira, se ela descobrir isso, ela vai querer royalty retroativo. Retroativo. Então depois que o camelô se estabelece, você mata ele, mas ele não sai. Porque agora é o filho dele que está comendo com aquele dinheiro. Como é que você tira? Você não vai tirar, ele não vai sair. Ou então só se for tirar na base da guerra. E essas guerras foram acontecendo lá durante muito tempo. E eu acabei que em algum momento eu convenci o subprefeito da região que eu era o cara mais brabo da rua. E que eu disse para ele que eu conseguia resolver o problema da rua, do roubo, de tudo. Ele acreditou em mim. Só que o que ele não sabia é que eu era o mais otário, eu não era o mais brabo. Eu simplesmente dei um ponto para cada brabo e eu falei, ó, se vocês não respeitarem a regra, vão tirar todo mundo daqui. E aí a gente então pegou 150 pontos e ficamos ali, cada um trabalhando na moral, e a rua ficou muito organizada. A partir daquele momento, a partir daquela organização, meu irmão e eu, a gente começou a fazer uns bailes embaixo do viaduto com o objetivo de fazer festa para aqueles camelôs e seus familiares. Temos um comportamento sociável. Então, assim, não brigar não é um favor que a gente está fazendo. É um mínimo de uma relação cordial entre nós. Sim. E quando aquilo era um discurso, embora eu entenda hoje que aquilo era um contraponto aos bailes funk que tinha baile de corredor. Os bailes funk que tinham corredor era baile de porradaria. Então, quando você fazia um outro evento, quer dizer, não, aqui a gente não briga, quer dizer, era um pouco isso. E eu falei, bom, eu não quero mais trabalhar com charme, eu quero fazer hoje, a partir de agora, atividades que a gente seja mais agressivo. E aí, então, eu fiz uma enquete. Eu fiz uma enquete no baile, quando o baile estava fazendo 3 anos, para poder ver quem é que queria participar, que tipo de artista eles queriam lá. E aí veio Racionais MCs, veio Sampa Crio,
Eu nem conhecia direito, né? Eu falei, pô, mas... E aí eu fui entender quem eram as pessoas, porque naquela área quem conhecia a Racionais naquela época, quem tinha MTV. E MTV só tinha na Zona Sul, na Zona Nobre do Rio. Nem TV pirata não tinha nas favelas. Então, assim, as pessoas que até Jacarepaguá, apesar de ser favela, tinham essa informação. Eu não sabia nem o que era MTV na época. Então eu faço a festa de 3 anos do baile e levo Racionais, levo Sampa Creu, levo Funk Lata, com Ivo Meirelles, fazemos uma festa maravilhosa, etc. E eu resolvi não... E depois eu falei assim, bom, eu vou trabalhar com isso aqui. É isso aqui, tem mais a ver com o discurso que eu quero fazer. E começo então a trabalhar com Racionais, conheço a Zimbábue através deles e passo a distribuir. E em 99 a gente lança então Sobrevivendo no Inferno. Eu sou o distribuidor da Zimbábue no Rio de Janeiro e em alguns estados. E automaticamente eu passo então também a representar o Racionais no Rio de Janeiro, como empresário deles no Rio, em outros estados. E aí eu começo a trabalhar com Racionais e começo a aprender um monte de coisa com Racionais, principalmente com o KLJ, que passou a ser meu amigo. A mãe do KLJ é como se fosse minha mãe também. Até hoje eu vou lá visitá-la, a gente nunca perdeu o contato. Falando mal do dinheiro, são falácias. Eu fui mendigo, eu fui morador de rua. Eu sempre pedi dinheiro, nunca pedi abraço. Tinha um cabelô do meu lado, que trabalhava comigo, ele dizia que ele tinha rompido a relação com o capital e agora ele era hippie. Ele fumava maconha, pagava a vista, ele almoçava comigo no shopping, pagava, quando o rapa vinha ele corria junto comigo. Então ele só vendia um produto diferente, eu vendia pirataria, ele vendia pulseirinha, mas a gente estava ali disputando o mesmo capital. Então ninguém fugiu do capitalismo. Então, quando o hip hop começa a ficar pregando revolução contra emissora de televisão, contra não sei o quê, isso pode ser bom para um determinado grupo. Mas, na prática, tudo que um playboy tem é o que a gente quer. O que você quer para o teu filho é que ele estude numa boa escola, que ele tenha um bom dentista. Isso é dinheiro. Você não vai conseguir isso com conversa aberta nem com discurso. Então, eu sempre entendi que o hip hop tinha que ter como objetivo central a democratização da riqueza e não o canto da miséria. Mas na prática, eles fazem aquilo que eles estão dizendo, eles têm convicção do que eles estão dizendo, ou estão apenas reproduzindo pensamento. Porque eu não quero reproduzir pensamento, eu quero criar as minhas próprias éticas e reproduzir aquilo que eu acredito. A CUFA, então, ela vem nesse momento em que eu deixo de trabalhar. O Rutus, na verdade, foi o Oscar do rap nacional? Mais do que um Oscar, assim. Mais do que um Oscar, porque o Rutus ele começa com uma premiação clássica, melhor videoclipe, melhor música, melhor álbum, etc. E obviamente que ele vai ser sempre polêmico, porque todo mundo quer ganhar e quem perde vai reclamar sempre. Sempre. O que as pessoas precisavam entender naquela época, entenderam, obviamente, tanto é que eu disse que eu faria o TUS durante 10 anos somente, fiz durante 10 anos somente, então o TUS não parou. Eu é que comecei a dizer, depois de 6 anos, comecei a fazer uma contagem regressiva. Olha, faltam 2, 10 eu paro. E nos 10 eu fiz a grande despedida. Teve muito à frente do seu tempo. A qualidade do TUS. A gente fazia o TUS no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é onde só entravam os milionários. A gente fazia lá. O problema é que a nossa massa não entendia, por exemplo, que o lugar de fumar maconha não era ali. Então a gente tinha que fazer o que a gente fez com a Taça das Favelas em São Paulo. Aí houve críticas de que o negócio estava elitizado? Não, acho que... Talvez por esse motivo também? Assim, na verdade... Nosso próprio povo criticando por... Mas esse tipo de crítica eu nunca me importei com ela, porque o que eu me propus a fazer era um contraponto a esse tipo de argumento. Sim. Quer dizer, existiam aquelas pessoas que queriam fazer na favela. Eu não quero fazer na favela. Eu quero fazer nos espaços mais nobres da minha cidade. Porque se eu faço... O evento é nobre. A pessoa que tem a ideia de não, o nosso lugar é aqui, na favela, é você aceitar o destino que planejaram para você. Sim. O TUS estava entrando no Teatro Municipal, no Canecão, os espaços mais nobres, e a favela dizendo, mas aqui não é nosso lugar. Qual que é o seu lugar? É igual a mulher achar que o lugar dela é na cozinha. Não é na cozinha o lugar dela. A cozinha é o lugar de quem quer cozinhar. Ou de quem precisa estar ali. E aí, independentemente
do teu gênero. Só que ninguém do hip hop tinha sido mais fudido do que eu. Eu sou pós-graduado em ser fugido, pô. O cara pode ter nascido numa favela. Em favela eu nasci e fui morar na rua. Eu comi foi lixo. Então não vem querer contar história de tristeza, porque a minha não é menor do que a tua. Depois de mim, é só quem morreu, porque a rua é o limite do ser humano. Mas na verdade os empresários são iguais. Você não pode falar mal da Globo, cara. Porque o SBT, o Silvio Santos não é menos manipulador do que a Globo. Você não pode dizer aqui, não, eu não gosto da Globo. Você gosta de quem? A MTV? A MTV faz parte do maior conglomerado de mídia do país, que é o Grupo Abril. O que a MTV tem? Só uma pessoa que não tem consciência ou informação que fazia elogio à MTV. A MTV é do Grupo Abril, a revista Veja, como o segundo maior conglomerado de mídia. Eu não estou preocupado com o discurso da televisão. Eu estou preocupado com o holofote que ela pode me dar e eu levar com esse holofote uma agenda positiva para a favela. Ela dizer o seguinte, olha, eu não quero ser chamado como pretinho da periferia que protesta. Não me chama de pretinho que protesta. Eu sou uma pessoa que realiza. Realizar o TUS era importante, juntar aquelas pessoas era importante. Tinha aqueles que discordavam porque achavam que era muito elitizado, mas esses são aqueles que não têm luz no espírito, são aqueles que queriam ser pequenos. Eu fazia um evento para aqueles que queriam ser grandes. O Bill era artista meu, mas o Racionais também era. Eu tinha agenda do Bill, da Nega Giza, eu tinha agenda do Catra. O Bill, em 2000, ele era mais um artista nosso ali. Quem que cuidava do TUS, por exemplo, é natural que se faça críticas, mas o TUS ele foi muito maior do que as críticas. Tanto que ele deixou saudade, não queriam que ele terminasse, pedem para que ele volte, e ele só terminou porque eu quis que terminasse. Mas quem cuidava da votação do TUS sempre foram os paulistas. Era a revista Rap Brasil, era o site Real Hip Hop, Mundo da Rua e a Rap Brasil, o Rap Nacional. O regulamento nosso dizia, durante 6 meses o resultado vai estar à disposição. Qualquer pessoa que tiver dúvida do resultado, basta solicitar e em 3 dias a gente abre os números. E algumas pessoas, naturalmente, pediram isso e nós abrimos. Eu, por exemplo, se eu fosse ir pela razão, eu achava que o Gabriel Pensador tinha que ganhar alguns prêmios. O D2, melhor videoclipe, ele deveria ganhar uns 2 anos, por exemplo. Só que ele não ganhava porque quem votava era um tipo de público que repudiava esses artistas. A realização e a importância do prêmio era muito maior do que uma eventual crítica. Se você perguntar para as bandas que ganharam, todas ficaram felizes. Todas levantaram o prêmio, subiram no palco, fizeram os maiores elogios. Então, na verdade, a crítica ela é oriunda, basicamente, daqueles que tinham um sonho. Porque quando você faz um prêmio, você é um frustrador de sonhos. Porque só um vai ganhar. Não tem jeito. Determinada categoria. Se você tem um veículo de comunicação como esse que você tem, vai existir sempre aquelas pessoas que vão ficar frustradas porque você não entrevistou essas pessoas. E elas se acham também importantes. Só que você vai demorar 100 anos e você não vai entrevistar todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Verdade, irmão. E aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de estar no seu canal vão ficar frustradas. Então você, todo realizador, ele é um frustrador também. Frustrador de sonhos. Não tem jeito. E as pessoas, elas... houve casos aqui em São Paulo, por exemplo, que o cara estava estourado na 105 FM. Então eu vou ganhar um TUS. Pera. Eu, de forma inteligente, eu dividi a premiação por percentual por estado. Ou seja... São Paulo tem que ser um percentual maior. É um percentual maior, mas é um percentual de 27 partes. Então, 27 estados. Então tu tinha lá, como é que você está na Bahia? Nada. Rio Grande do Sul? Nada. São Paulo? Estou estourado. Aí tinha uma outra banda, como é que está na Bahia? Mais ou menos. São Paulo? Ruim. Rio Grande do Sul? Mais ou menos. Tu estava mais ou menos num monte de lugares. E esse só em São Paulo? Só em São Paulo. Então... Natural que esse ganhe. Que esse ganhe. Racionais MCs, por exemplo, ele ganhava melhor grupo feminino, melhor grupo gospel, melhor revelação. Se votava em tudo no Racionais. Obviamente que isso a gente não permitia que ele levasse.